Meus irmãos, abram suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 3. A partir do versículo 16. O famoso João 3,16. João 3,16, vamos fazer a leitura até o versículo 21. Meus irmãos, o Evangelho de João é de uma riqueza esplêndida. Cada vez que eu leio esse Evangelho, eu fico mais fascinado pelo apóstolo João. Que homem, como ele soube contar em detalhes aquilo que ele presenciou, viu com seus próprios olhos. Aliás, as suas 3 epístolas, combinadas com o Apocalipse, também são, meus irmãos, livros extremamente evangelísticos. Incrível a forma como este homem escreve. E eu o comparo, inclusive, ao apóstolo Paulo, a nível de escrita, a nível de... Paulo complicava um pouquinho as coisas, né? João não complica tanto as coisas. Mas, teologicamente, os dois são gigantescos. Gigantescos. Se você nunca leu o Evangelho de João, leia todo o Evangelho de João, pois é fascinante. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Senhor, ajuda-me a proclamar a Tua palavra nesta manhã, que essa boa semente ela seja lançada em terreno fértil no coração dos meus irmãos. Abençoe-nos com a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, vocês já foram surpreendidos por uma boa notícia? Quem aqui já foi surpreendido por uma boa notícia? Quem nunca foi? Não é verdade? Aquela notícia, inclusive, que pode ter mudado até em algum momento, em algum aspecto ali, o andar da sua vida. Pode ter mudado a sua caminhada, pode ter mudado algumas coisas na sua família, na sua casa. Todos nós, meus irmãos, já passamos por esse tipo de notícia alguma vez na vida. Queridos e queridas, e como é bom receber boas notícias. Não é verdade? Como é bom quando chega a nós uma notícia, às vezes que estávamos esperando, ou às vezes nem estávamos esperando aquela boa notícia, né? Aquela surpresa agradável que chega a nós e aquece, motiva e alegra o nosso coração. Essa semana eu assisti a um vídeo de aniversário de uma senhora que já não via o seu filho há aproximadamente 10 anos. E fizeram uma festa para ela de 60 anos de idade, e aí nessa festa tinha um homem fantasiado. Ela gostava muito do Homem-Aranha, e em sua festa então tinha lá um homem fantasiado de Homem-Aranha. E o Homem-Aranha brincava para lá, brincava para cá, tirava foto com ela, né? Fazia toda uma brincadeira com ela, e na hora de cantar o parabéns, para cortar o bolo, o Homem-Aranha então se posicionou ao lado dela,
tirou a máscara e quem era? Seu filho, que ela não via há mais de 10 anos. Das duas, uma, aquela mulher infartaria ali, né? De alegria, ou ela pularia como ela pulou de alegria naquele momento. O fato é, meus irmãos, que é muito bom sermos surpreendidos com algo de bom. E foi exatamente isso que aconteceu com Nicodemos. Vamos relembrar um pouquinho o iniciozinho lá do capítulo 3 de João, em que Nicodemos procura o Senhor Jesus para ter uma palavra com ele, traz um elogio ao Senhor Jesus, achando que Jesus estava em busca ou precisando de alguns elogios, dizendo a ele: Senhor, de fato tu és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não for um homem de Deus. E Jesus então já muda todo o contexto da conversa, né? E já começa a tratar com Nicodemos de coisas que à luz, ou ao coração de Nicodemos, melhor dizendo, ele não estava preparado para ouvir. Nascer de novo, o vento sopra onde quer, não sabe para onde vai, de onde vem. Jesus foi ali falando com Nicodemos de forma que fosse tratando o coração de Nicodemos, numa espécie de pregação evangelística, dizendo a Nicodemos: Nicodemos, a vida que você vive não é a vida adequada para quem um dia habitará a eternidade. Em que pese você ser um grande mestre em Israel, em que pese você ter uma alta posição na sociedade judaica, em que pese todos, quando você chega à sinagoga, até se levantam para ouvir a sua voz, mas isso, Nicodemos, não é, ou não resolve a questão referente ao reino de Deus e à vida eterna. Tem algo que vai além disso, e o além disso, Nicodemos, é nascer de novo, pois se você permanecer como você está, ainda que você seja um bom homem, ainda que você seja um bom religioso, ainda que você esteja em meio à alta sociedade judaica, ainda que você seja um dos grandes do judaísmo, você, Nicodemos, perecerá. Jesus trata com Nicodemos, meus irmãos, as bases de uma novidade de vida, as bases de uma nova vida. Jesus usa expressões pouco comuns do seu tempo, da sua época, pouco comuns até a nós mesmos, meus irmãos. Porque quando vamos ver o batismo de alguém, nós falamos o quê? Vou lá ver o fulano ser batizado, né? Ninguém fala assim: vou lá ver o fulano nascer de novo. O vento soprou na vida de fulano. A gente não usa essas expressões. Vemos então, meus irmãos, ali Jesus se utilizando de expressões pouco comuns para conduzir Nicodemos a uma nova realidade para ele do que seja o Evangelho, ou uma nova realidade do que seja uma vida com Deus, do que seja uma vida espiritual, do que seja ter comunhão e intimidade com Deus, do que seja participar efetivamente do reino de Deus. Jesus trata tudo isso com Nicodemos até o versículo 15. Mas agora no versículo 16, Jesus já ensinou as bases, Jesus já disse o que era necessário para ele ser regenerado, para o Espírito fazer dele sua habitação pessoal. Agora Jesus vai dizer para ele: Nicodemos, a partir de agora então, a prática precisa ser executada. Ou seja, não basta se batizar, não basta nascer de novo, mas é necessário crer, porque aquele que não crê perecerá. Mas crê em quem? Crê no Filho de Deus. E Jesus, meus irmãos, vai se utilizar de novas expressões a partir do versículo 15. Ele vai dizer: quem nele crê, nele quem? Em Deus. Nicodemos poderia dizer para ele: eu creio em Deus. Não, Nicodemos, eu estou falando crer naquele que Deus enviou, no Filho de Deus. Todo aquele que nele crê, o que não crê já está julgado, e assim por diante. Jesus revela a Nicodemos agora, Jesus traz a Nicodemos novas revelações do que? Da natureza do Evangelho, da prática da natureza do Evangelho. Jesus expõe a Nicodemos aqui, meus irmãos, os benefícios do Evangelho. Quando eu creio que o Senhor Jesus é meu Senhor e Salvador,
quando eu sou nascido de novo, não voltando novamente ao ventre da minha mãe, como pensou Nicodemos, mas nascendo da água e do Espírito, como disse Jesus a ele. Mas não basta nascer da água, tem que também nascer do Espírito, e o que é nascido do Espírito crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Rei, que Jesus Cristo é o Salvador. E agora, meus irmãos, esse pequeno final de diálogo entre Cristo e Nicodemos, porque aqui Cristo ainda fala a Nicodemos, aqui Nicodemos ainda está como um bom aluno de teologia, ouvindo a pregação, ouvindo o ensino de Jesus diante de si mesmo. E, meus irmãos, que aula, né? Imagine uma aula pessoal com o próprio Senhor Jesus. Ainda que você tenha uma aula pessoal com Augusto Nicodemos, com Jonas Madureira, com Franklin Ferreira, com John Piper e tantos outros gigantes aí da teologia, nada, meus irmãos, se compararia a você ter uma aula pessoal com Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai agora apresentar a Nicodemos os benefícios do Evangelho. Ele vai apresentar a Nicodemos, meus irmãos, a prática daquele que nasceu de novo e habita no Espírito, ou o Espírito habita nele. Jesus muda agora o teor da sua conversa e mostra a Nicodemos, meus irmãos, os benefícios do Evangelho. Em primeiro lugar, apresentando a fonte da nossa salvação. Olha o que ele diz no versículo 16, na primeira parte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Repitam comigo, meus irmãos: porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. O que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, meus irmãos, é que a salvação não está baseada nos nossos próprios méritos diante de Deus. Porque Jesus está dizendo para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho, ou o seu Filho unigênito. Jesus está dizendo, meus irmãos, para Nicodemos, que a salvação não está baseada em critérios humanos. Nicodemos, não adianta a sua alta posição em Israel. Nicodemos, não adianta você ser um bom mestre em Israel. Jesus está dizendo para Nicodemos que a fonte da salvação não é humana, não vem de homens. Jesus está aqui revelando a Nicodemos, meus irmãos, que a fonte única da salvação é o amor de Deus, de onde flui a sua graça infalível, incomparável, irresistível. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nicodemos, Deus enviou o seu Filho porque o homem estava perdido e o homem não se autossalva. Não há autossalvação. Não há critérios humanos para o homem ser salvo. Não há mérito humano, Nicodemos. O homem nada pode fazer, Nicodemos, para ser salvo, porque a salvação provém do amor de Deus, porque a salvação provém do amor do Pai, porque a salvação provém do amor do Pai revelado e provado através da obra do Filho. A salvação vem de Deus, meus irmãos, não vem de nós, vem dele, só dele. O próprio apóstolo João vai dizer em sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 9 e 10, diz assim, abre aspas: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Fecha aspas. Amamos a Deus, meus irmãos, porque Deus nos amou primeiro. A fonte, portanto, da salvação não está em nós, está no amor de Deus. O apóstolo Paulo declara ainda
que a nossa salvação é uma prova do amor de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, não éramos bonzinhos para que Cristo nos salvasse, não tínhamos mérito algum para que Cristo viesse nos escolher, não fizemos absolutamente nada, meus irmãos, para sermos acolhidos pelo amor e pela graça de Deus, mas Deus olhou para nós e com o seu amor nos salvou. Cristo, então, meus irmãos, nessa primeira parte, ele apresenta a Nicodemos a raiz do Evangelho. Enquanto Nicodemos aprendeu no judaísmo que era somente pela obediência da lei que se alcançava a salvação e o reino de Deus, Jesus agora lhe ensina que todo o mérito de salvar é do Pai, no Filho e por amor. Não pelo mérito da obediência, não pelo mérito da lei, mas, meus irmãos, por escolha única daquele que nos amou primeiro. Todo o mérito de salvar está no Pai e no Filho, por amor. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus vai apresentar a fé que livra o homem da destruição eterna. A segunda parte do versículo 16 diz o quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leiam junto comigo. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter fé em Cristo, meus irmãos, é a chave para a salvação. Não há nenhum outro caminho para a salvação, além de ter fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O que tem fé em Cristo, Cristo promete, herdará a vida eterna. O que não tem fé em Cristo, Cristo também promete, não terá vida eterna. Por duas vezes Jesus usou ou se utilizou destas frases. Versículo 15, para todo que nele crê, tem a vida eterna. Versículo 16, segunda parte, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo ali, meus irmãos, para Nicodemos, nada mais é necessário além desta fé para a nossa justificação. Nada nos dará os benefícios de Cristo do que esta fé. Nada mais nos dará os benefícios de Cristo do que ter fé nele. Aquele que tem fé em Cristo como seu Senhor e Salvador participará dos benefícios de Cristo no reino de Deus e na vida eterna. Um grande teólogo, meus irmãos, do século XIX, ele foi o primeiro bispo da cidade de Liverpool, na Inglaterra, chamado J.C. Ryle. Ele disse assim sobre esta passagem: podemos jejuar e nos lamentar pelo nosso pecado, fazer muitas coisas corretas, cumprir ordenanças religiosas, dar todos os nossos mantimentos para alimentar os pobres, e apesar disso, não sermos perdoados e perdermos a nossa salvação, ou a nossa alma. Mas, se tão somente viermos a Cristo, como pecadores culpados e nele crermos, seremos imediatamente perdoados e nossas iniquidades serão inteiramente tiradas. Sem fé, não há salvação. Todavia, através da fé em Jesus Cristo, o mais vil dos pecadores pode ser salvo. Como diz Paulo, meus irmãos, somente pela fé, somente pela graça mediante a fé, é que nós encontramos em Cristo a salvação das nossas vidas. No entanto, meus irmãos, esta fé não é a fé do mundo. Não é a fé de uma simples declaração mundana. Não é essa fé de quem diz: eu tenho fé que meu time será campeão, eu tenho fé que terei um emprego novo, eu tenho fé que passarei nesse concurso.
não é uma fé que nós utilizamos corriqueiramente no mundo, meus irmãos, mas uma fé que transforma a vida do homem, uma fé que o torna santo e, portanto, justificado diante de Deus, pois a verdadeira fé sempre virá acompanhada por uma vida santa. Quem diz ter fé e não tem vida santa é porque não tem a verdadeira fé. Quem diz que tem fé e crê no Senhor como seu Salvador, mas a sua vida não reflete essa fé, é porque essa fé é uma fé do mundo, é uma fé de jogos, é uma fé de apostas, mas não é uma fé. A fé como dom de Deus, não é a fé que ocupa o nosso coração e muda e transforma toda a nossa vida, ao ponto, meu irmão e minha irmã, de confiarmos plenamente na providência e na soberania de Deus, não duvidando da capacidade de Deus, não duvidando da providência de Deus, não duvidando da soberania de Deus, não duvidando que em Cristo nós somos salvos. Terceiro e último lugar, meus irmãos, assim como Cristo apresentou a Nicodemos a forma como o homem viverá a vida eterna, a forma como o homem é alcançado pelo reino de Deus, agora Jesus apresenta a Nicodemos a forma como o homem perde a sua alma. Porque Jesus tocou no ponto de ter uma alma eterna, de ter uma alma eternamente na presença de Deus, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, mas Jesus também vai apresentar um homem que perde a sua alma, do versículo 18 ao 20. Jesus diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, Nicodemos, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Pois aquele que tem pecado, aquele que anda na prática do pecado, aquele que anda na prática da maldade, ele não tem coragem de chegar àquele em que habita toda a luz. Percebam, meus irmãos, as palavras de Jesus a Nicodemos. A quem Jesus estava se dirigindo quando ele falou de homens maus, homens que andam nas trevas, homens que não receberam a luz? Lembra do capítulo 1 de João? Quando ele também disse que o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, aquele que é a luz, veio, mas os seus não o aceitaram, os seus o recusaram. Jesus está dizendo para Nicodemos assim, entre linhas: Nicodemos, esses homens com quem você anda, que você conhece, que estão na prática do mal, fariseus, saduceus, escribas, que não creem que eu sou filho de Deus, que não creem que o Messias está aqui, que o Messias está aqui encarnado, que o Messias está aqui diante deles, esses que zombam de mim, que zombarão muito mais, que me levarão até mesmo à cruz, à morte. É para esses que Jesus está ali transmitindo esse recado, meus irmãos. É para eles que Jesus está falando a Nicodemos: Nicodemos, estes homens praticam toda sorte de mal, e eles não me aceitaram, eles me rejeitaram. Meus irmãos, não há, e vimos isso hoje na escola bíblica, não há qualquer injustiça da parte de Deus quanto à condenação de pecadores. Esses versículos nos mostram que, embora a salvação do homem dependa inteiramente de Deus, a ruína do homem, caso este se perca, depende inteiramente dele. É o homem que se perde, é o homem que é perdido, é o homem que é pecador, é o homem que caminha pelo mal, é o homem que pratica toda a corrupção e concupiscência do seu coração. É o homem, meus irmãos. Lembram? Deus, como diz Tiago, não tenta a ninguém. O homem é tentado pelo seu próprio coração.
Ele escolhe ser conduzido pelo caminho mau por causa do seu próprio coração. Como Paulo diz em Gálatas 6,7, o homem colherá o fruto da sua própria semeadura. Não vos enganeis, meus irmãos, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O único e exclusivo culpado de ir para o inferno é o próprio homem. Deus, meus irmãos, Ele salva. Ele salva. Ele salva. Quem vai para o inferno é o homem mau, maligno, corrupto, que não recebeu a luz, que não recebeu e acolheu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Queridos, não existe um decreto de rejeição que exclua do céu quem quer que seja. A culpa pela perdição eterna é inteiramente do homem. A luz veio, mas os homens preferiram as trevas. Assim, o homem mau terá sobre a sua própria cabeça o seu próprio sangue. Sua destruição será fruto do trabalho de suas próprias mãos. Lembra do Salmo 90? Quando Moisés termina o Salmo 90 e diz: Senhor, quais serão as obras que eu apresentarei, as obras das minhas mãos que eu apresentarei a Ti? Aqueles que rejeitaram, que rejeitam e que rejeitarão a Cristo, já estão, meus irmãos, com seus nomes escritos no caderno da portaria do inferno. Quando Cristo voltar a julgar vivos e mortos, a portaria do inferno já estará com os nomes lá daqueles que rejeitaram o Senhor. Novamente, meus irmãos, olha o que Jesus diz, versículos 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Deus quer salvar, meus irmãos, como diz Mateus no capítulo 1, Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Mas os que andam na luz, que não zombam de Deus, que reconhecem suas debilidades da alma, que sabem que seu coração é propício ao pecado e que dependem de Cristo para viver e vivem por Cristo, a esses será dada a coroa da vida, meus irmãos. A esses será dado o galardão da eternidade. A esses será dado aquela promessa que Jesus faz ainda aqui em João, e nós veremos qualquer domingo desse, chegaremos lá, as moradas que Jesus tem preparado para os seus. Concluindo, meus irmãos, nós demonstramos em nosso viver crer desta maneira? Cremos, meus irmãos, de fato e verdadeiramente que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, enviou o seu Filho para nos regenerar, enviou o seu Filho para morrer a nossa morte, para que hoje vivêssemos a sua vida. Queridos, temos abraçado a salvação e nos apropriado dela todos os dias. Como você vê a salvação da sua alma? Tem dias que você pensa, eu acho que eu não estou salvo. Tem dia que você pensa, eu estou salvo. Aí tem dia que você pensa, será que eu estou salvo mesmo? Aí tem dia que você pensa, não, eu estou salvo sim. Mas aí vem uma palavra e você pensa de novo, será que eu estou salvo mesmo? Meu irmão e minha irmã, o salvo não tem dúvida. O salvo não tem dúvida da sua salvação, porque ele sabe que ele crê em Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus. Porque ele sabe que a sua vida, em que pese os seus pecados, em que pese as suas concupiscências, em que pese o seu coração, ainda sendo habitação de Adão, do velho Adão, ele sabe que o novo Adão está trabalhando no seu coração e mudando, transformando, moldando o seu coração à imagem e semelhança do novo Adão.
O salvo olha para o céu e sabe que ele tem um autor e consumador da sua fé. O salvo olha para as circunstâncias terrenas e sabe que tudo isso um dia passará. O que Jesus falou sobre Jerusalém, que não restará, não sobrará pedra sobre pedra, é o mesmo que ele fala sobre esse mundo, meu irmão, minha irmã, não restará pedra sobre pedra deste mundo. Tudo ruirá quando o nosso Salvador retornar. Principados e potestades, desde a eternidade já estão derrotados. O diabo e os seus servos neste mundo já estão derrotados. Os governos e autoridades mundanas já estão derrotados, porque haverá um só governo, haverá um só reinado, haverá um só rei. Você crê, meu irmão e minha irmã, verdadeiramente nisso? Não descansemos, meus irmãos, em nossas vidas de fé em Cristo. Continuemos a confiar no amor de Deus e na salvação de seu Filho unigênito. Imagine vocês, meus irmãos, Nicodemos, ao voltar para a sua casa, como aquele homem voltou para a sua casa, completamente transformado por aquelas palavras. Porque aquele homem nunca ouvira aquelas palavras antes da sua vida. Nicodemos não tinha em sua biblioteca, se é que ele tinha uma, ele não tinha a Bíblia com explicação. Ele não tinha livros de teologia na sua biblioteca. O que ele tinha era nu e cru, o Pentateuco, os profetas e as poesias. Mas agora ele estava diante daquele que é o Novo Testamento em si. Daquele que deixou de ser o Velho Testamento e passou a ser o Novo Testamento. Nicodemos está diante ali, meus irmãos, do início da pregação do Evangelho. Nicodemos talvez tenha sido o primeiro a ouvir o Evangelho. Imagina como estava a cabeça desse homem agora, voltando para a sua casa. Talvez um pouco confuso, mas ao mesmo tempo com seu coração alegre, de ter sido revelado diante dos seus olhos o Evangelho da salvação. Queridos, busquemos nele todos os dias o perdão e a paz, a purificação e a santidade, a palavra e o conhecimento, a oração e a intimidade, a fé e a esperança, o amor e a graça, a misericórdia e a bondade, a salvação e a vida eterna. Busquemos em Cristo todos esses atributos e que nós possamos reconhecer todos os dias que somos salvos, porque a obra de Cristo foi perfeita para as nossas vidas. Nós somos salvos pela graça, mediante essa fé que está no nosso coração, mediante o reverberar dessa fé que está no nosso coração, fé no unigênito Filho de Deus. Pai amado, Pai querido, rogamos a Ti nesta manhã, que o nosso coração venha a ser abastecido por esta palavra, que a nossa alma venha a ser tocada pelas palavras de Cristo, Senhor, a Nicodemos, assim como Nicodemos foi tocado pelo poder do Evangelho, que nós também, como Tua igreja, sejamos tocados pelo poder do Evangelho, sejamos tocados em nosso coração pelas palavras de Cristo, ministradas sobre Nicodemos. Ah, Senhor, que não haja em nós qualquer sombra de dúvidas quanto à nossa salvação, quanto à nossa vida eterna na Tua presença. Tira toda dúvida, toda sombra de dúvida, que o nosso coração tenha certeza, mediante a fé que temos em Ti,
mediante as tuas obras sobre as nossas vidas, mediante a toda a transformação que já foi operada em cada um de nós pelo teu Santo Espírito, que tenhamos a cada dia mais e mais a certeza da nossa salvação. Obrigado, Senhor, obrigado por tua obra, obrigado por tua graça derramada sobre nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.